Boa noite. Aqui estamos nós, dando continuidade ao estudo do livro A Evangelização no Mais Além, de Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias. Nosso estudo ocorre às quintas, quinzenalmente, 20h15. Nós vamos ler do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacelli, a mensagem meio adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sob o espinheiro. A água desliza pura entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Vamos fazer, então, a nossa oração? Nori pode fazer para a gente? Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, espíritos amigos de todos nós. Neste momento, agradecemos a oportunidade do reencontro para estudo, para reflexão em torno da atividade evangelizadora. Que possamos extrair o que há de melhor e, acima de tudo, que possamos trocar as impressões que a lição nos suscita. Sê conosco, Senhor, ampara-nos, ampara todos os que estão envolvidos nessa tarefa. E em teu nome, em nome dos espíritos amigos, pedimos permissão para dar por iniciado o encontro desta noite. Que assim possa ser. Bom, gente, é com muita alegria, né, que a gente volta aqui, porque no último encontro nós tivemos a participação de Denise Gondim, trazendo aquelas reflexões sobre os estudos sobre o suicídio. Foi uma coisa extra. E hoje a gente retoma o nosso estudo da obra Evangelização no Mais Além, capítulo 8, 7, e a nossa companheira Marta, que vai estar nos trazendo aí as provocações, mas sempre lembrando que todos podem participar, que o estudo fica bem mais rico quando isso acontece. Marta? Oi, boa noite a todos. Eu vou pedir desculpa, acho que vou ter que acabar comprando uma outra câmera, porque essa câmera aqui ela não me obedece. Eu já tentei resolver, ela voltou, agora não está abrindo. Tudo bem, vamos lá. A gente finalmente chega à evangelização propriamente dita. Depois de vários capítulos, de várias conversas, né? Desde o dia 4 de abril, estou olhando aqui, quando a gente iniciou o nosso estudo. No capítulo 7, finalmente vai começar a aula de evangelização, o encontro, né? Não importa o nome que a gente dê. Então, o capítulo 7, intitulado A Evangelização. Todo mundo localizou aí no livro ou no virtual? Beleza? Então tá. Nossa, esse capítulo, eu estava estudando ele hoje pela manhã, ele é riquíssimo, além de ser bastante emocionante. Não sei se quem leu, né, previamente sentiu o que eu senti.
Eu achei, assim, não que os outros não sejam, mas esse é especialmente emocionante. Então agora, né, toda aquela preparação já foi efetuada, eles estão agora reunidos, né, tanto a espiritualidade quanto os que estão encarnados quanto os desencarnados, para iniciar a tarefa propriamente dita da evangelização. E aí vai ser proferida uma prece coletiva pelo encarnado, que vai ser acompanhada e inspirada pelos trabalhadores da espiritualidade. Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção, logo no segundo parágrafo, é a questão da ação, né? A diferença da ação da equipe espiritual, que seu Lúcio coloca aqui como sendo ordenada e equilibrada, e a atuação dos encarnados, do mundo material, insegura e vacilante, né? Não apenas diferente, mas até contrastante. A gente percebe pelos adjetivos que ele usa, né? Ordenada e equilibrada, insegura e vacilante. E aí ele não dá maiores explicações dessa parte, né? Mas eu acho que a gente podia até pensar um pouquinho sobre esse parágrafo, né? Por que a espiritualidade está sempre tão bem preparada e nós, encarnados, responsáveis pela tarefa, muitas vezes nos mostramos como está aqui descrito, né? Insegura e vacilante. Será que isso aqui foi só nesse dia ou será que isso acontece mesmo não, na nossa tarefa evangelizadora? Será que muitas vezes a gente se sente assim ou fica nessa postura de insegurança e vacilante? São coisas para a gente pensar e dar a nossa opinião. E por que será que isso acontece? Porque muitas vezes a gente está nessa situação de insegurança e vacilando diante da tarefa, né? Que causas isso poderia ter para esse comportamento ali na hora propriamente dita da evangelização? O que que poderia nos levar a esse tipo de comportamento? Eu gostaria de ouvir vocês, a gente trocar aí umas experiências. Alguém gostaria de trazer algum? Eu tenho uma questão que eu olhei o livro, comecei a ler, não li todo ainda não. Mas uma coisa que ficou claro para mim é que essa me lembrou muito as narrativas da coleção André Luiz, que quase que um estudo de caso, né? E aí eu penso que não dá para generalizar, porque como a função do livro é descrever uma determinada situação, né, é uma situação isolada. E não necessariamente a equipe evangelizadora vai estar insegura e vacilante, né? Nesse dia, nessa situação, nessa descrição que ele faz aí, a vacilação e a insegurança estão presentes, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, em termos gerais, né, insegurança e vacilação geralmente surgem em atividades em que você vai trabalhar ou porque você tem conhecimento, tem pouca prática, ou porque você não tem prática e não tem conhecimento, né? Então, acho que isso sim são coisas para a gente pensar, né? Em que medida a vacilação e insegurança estão ligadas a essas possibilidades, né? As situações. Porque é natural que se sinta inseguro, por exemplo, numa tarefa nova, né? Que se está iniciando. É natural que se vacile nessa situação. Mas se a insegurança e a vacilação acontecem sempre, mesmo depois que a pessoa já iniciou, aí você pode indagar por que exatamente, né? Será que não está preparando direito? Será que isso é uma constante para a pessoa, né? Mas da descrição como está aqui, me parece muito claro que é uma dada situação, né? Para mim, pelo menos, eu tenho a impressão de que é como uma coisa mesmo didática, assim, né? Nesse caso aí, nessa situação, isso acontece. Não me parece que não dá mesmo para generalizar, não. Não sei o que É, vocês...
Eu acho que assim, que a gente nunca pode generalizar mesmo, né? Porque tem muitos evangelizadores que se preparam, que estudam, que analisam o perfil da turminha com a qual trabalha. Existe muita gente que faz isso. Mas quando a gente vai conversando com coordenações das casas espíritas, a gente observa que muitas vezes as pessoas estão sendo apanhadas no laço. Tipo assim, não tem o trabalhador, aí aquelezinho ali se apresentou. Ainda naquela linha assim, com boa vontade dá para fazer. Mas a gente sabe que o trabalho da educação espírita, seja com crianças, com jovens, com famílias, cada vez mais está exigindo da gente a autoevangelização, a autoeducação e o preparo para o enfrentamento das turminhas, porque não está sendo fácil o que se tem encontrado nas turmas. Eu até diria o mesmo nas escolas. Por que que muitos professores sofrem nas suas salas de aula? Pelo despreparo, diante de turmas que muitas vezes requisitam mais e mais dos educadores. Esse é o meu olhar, pelo que eu tenho ouvido e pelo que eu tenho observado. Acho que seria legal a gente ouvir até pessoas que estão atuando, porque no momento eu não estou atuando, né? Então, Diretamente com criança e com jovem. só uma provocação É, que eu queria fazer. boa noite, Cristina. Pode falar, Norival, depois eu falo. É só uma provocação, porque, por exemplo, eu comecei a frequentar uma casa espírita agora. Fui convidado para trabalhar. Tem pouco tempo de frequência. Fui convidado para trabalhar, porque a pessoa sabia que eu já frequentei o movimento espírita, que já trabalhei um pouco com evangelização. Então, uma pergunta mesmo, né? O que que seria desejável, então? O que que se espera? O que que seria possível se desenhar como uma prévia, uma preparação para para formar esses quadros? Porque você não vale, né? Porque você já tem preparo. A moça lá foi sabida. Mas eu estou pegando uma coisa assim, que é isso, Aham. exatamente isso que você falou. A pessoa chegou na casa, diz: Nossa, precisamos de evangelizador. Por que não você? A pessoa, de boa vontade, vai: Ok, eu quero, né? Mas Aí o então, que que vai isso ter é que um problema. rolar? Isso é Mas um aí o problema. que que vai ter que acontecer, na opinião de vocês? Cristina ia falando alguma coisa. Não, não, eu ia falar, conhecimento Norival tem, claro, a gente sabe. Mas, Norival, a clientela que a gente trabalha hoje é uma clientela desafiadora, diferente de 20, 30 anos atrás, entendeu? Então, só na prática ali do dia a dia mesmo que você vai ver a demanda e o que você vai, como você vai trabalhar com esses espíritos jovens, novos que aí estão, que são desafiadores. Então, às vezes, mesmo a gente que já tem muitos anos de evangelização, às vezes, não é sempre, dá uma insegurança sim. Por exemplo, sábado agora, eu vou ter que ficar com a mocidade 1 e 2 juntas. Aí a 1 eu já estou tranquila, que eu já conheço, já estou sempre com a 1, mas a 2 já são jovens mais maduros. Aí, tipo assim, eu tenho que ter um trabalho maior em preparar uma aula que eu atenda aos mais jovens e os mais, entendeu? Então dá uma certa segurança sim, quando tem que juntar assim, eu vou ficar? Vou, claro que vou. E vou buscar levar algo que atenda? Vou. Mas que essa insegurança existe, nós somos humanos e somos falíveis, né? Agora, com relação ao que a Daisa falou de escola, realmente tem acontecido isso. Lá na minha escola,
essa semana eu soube que tem uma turminha de terceiro ano, hein? Alunos de 8, 9 anos, e chegaram professores para essa turma. A professora só ficou 2 dias, a outra só ficou um dia. Aí foi uma outra, que já era mais antiga da escola, para ficar com a turma, que está com a turma, entendeu? E está conseguindo, acho, pela experiência até que já tem, né, com crianças menores, mas tem acontecido isso sim nas escolas regulares. E aí eu não sei se é falta de. Acho que é falta, na verdade, até de experiência, né? Que está começando agora a carreira, e esses jovens de hoje realmente eles são desafiadores. Esses espíritos novos que aí estão, a gente precisa estar preparado. Se não, a gente precisa se preparar mais. Mais alguém? Eu só gostaria assim, de acrescentar que na minha cabeça, dentro disso que Nori falou, é preciso pegar essas pessoas que estão disponíveis em reuniões com elas, trabalhando, refletindo, para que elas possam estar entrando. Ninguém vai botar a pessoa, ah, não, não vem não. Não, está precisando, a pessoa está disponível, vamos trazer. Mas não podemos deixar essa pessoa solta lá no trabalho. É preciso que a coordenação da infância e juventude, na minha cabeça, né, dê um assessoramento a quem está no trabalho. É isso aí que a Daísa falou, é bem importante, porque essa relação não vai ser apenas desse novo evangelizador com os evangelizandos. Tem com o companheiro de tarefa daquele ciclo, a relação com a coordenação. Então, são várias relações que acabam tendo que se estabelecer também, né, nesse início, até para que ele se sinta acolhido pela equipe, porque isso é uma coisa que muitas vezes acontece, chega alguém novo, não é em todos os lugares, também estou falando só um exemplo, né? E que nem sempre aquela pessoa também que está chegando nova, ela é acolhida pela equipe. Então, são várias coisas assim delicadas, né, que quem está numa coordenação, por exemplo, tem que estar muito atento quando entra um novo evangelizador para a equipe, que é acolher esse companheiro ou companheira, né, mostrar como que o trabalho funciona, que a gente está vendo isso na casa espírita, né, minha sala, meu, não sei o quê, meu isso, meu aquilo, né, e aí muitas vezes aquele que está chegando, ele não é bem recebido. Estou dando também assim, um exemplo de algo que acontece, não é o comum. Então, são vários olhares cuidadosos que a gente tem que ter, né? Quando chega alguém novo, né? E tão bom quando chega alguém. Eu, pelo menos, acho ótimo que Eu chegue, porque a gente adoraria está numa Norival carência, chegando. a gente está numa carência muito grande, acho que em todas as casas, né, de trabalhadores. Então, quando chega alguém de boa vontade, disposto ao trabalho, é maravilhoso, né? E Aí, realmente, Marta, pode falar. eu só lembrei aqui que no início do livro, né, tem aquela parte toda dos cursos que a espiritualidade Uhum, traz essa experiência. Então, a mesma coisa se precisa fazer com os encarnados, né, que estão exato, né? chegando no trabalho. Eles falam naquela primeira parte teórica, né, e uma segunda parte prática que já vai para o campo, vamos dizer assim, né, já vai para o trabalho propriamente dito. Então, são detalhes que fazem a diferença, né, porque às vezes chega um bom trabalhador, preparado, habilitado, mas ele também precisa ser acolhido, né, por aquele outro companheiro com o qual ele vai trabalhar. Geralmente a gente trabalha em duplas, né, pela coordenação. E ter esse primeiro momento, né, desse conhecimento, desse entrosamento. Agora, o que Tereza falou realmente é um grande desafio, mas o desafio ele é bom, né? Ele nos faz crescer. Então, prosseguindo aqui na leitura, eles vão, né, seu Lúcio e a Aninha, vão acompanhar uma turma de 5, 6 anos, né, com a evangelizadora. E aí continua a presença da equipe espiritual discreta, eu marquei isso aqui também no meu livro, né? Eles aplicam uma espécie de passe coletivo, dispersivo e calmante,
É muito interessante isso daqui, esse passe no início da tarefa, né? A gente já comentou em outro encontro. A gente lá no Jornal da Dark tem observado isso, especialmente no sábado, que as crianças chegam mais agitadas. Não que elas sejam mais agitadas que as crianças, filhos dos frequentadores, é que eles vêm caminhando no sol, eles vêm de bicicleta, então, naturalmente, eles chegam agitados. E aí passou-se a aplicar o passe antes da evangelização. E a gente percebeu realmente duas coisas que mudaram bastante lá na nossa evangelização. Tia Tânia está aí para afirmar o que eu estou falando. O lanche no início da evangelização de famílias assistidas fez toda a diferença, e agora a gente voltou a aplicar o passe. Estão sendo diferenciais no nosso trabalho, porque a gente estava percebendo, na volta da pandemia, muitas crianças, teve uma criança, inclusive, que até desmaiou lá no grupo. E aí a gente atentou mais para essa questão, né, da falta de alimentação, até muitas vezes não fez nenhuma refeição ao dia, então mudou-se o lanche para o horário antes. Eles lancham, depois tem o passe, agora está tendo o passe, depois eles vão para a sala. E os evangelizadores percebem, né, esse comportamento mais tranquilo. Então a gente vai seguir, né, a evangelizadora, ela vai recitar uma oração, as crianças acompanham, depois cantam a canção sobre a imortalidade da alma e outra sobre o livre-arbítrio, que era o tema do dia, né? E nesse momento, então, a espiritualidade aplica esse passe coletivo ao grupo. E aí vai se começar a falar mais detalhadamente da questão da arte, né? Vai começar a falar a questão da música, né? De como a música se encaixou com a prece e produziu um efeito na atmosfera espiritual, um efeito muito belo de luzes, de cores, né? Que tomou conta de toda a sala. E aí a Aninha fica muito curiosa e o seu Lúcio fala, né, que as vibrações da música têm um objetivo sublime, aliadas à vibração da prece. Então a gente vê a importância da música na questão da harmonização do ambiente, né? Enquanto a música também é utilizada em reuniões de tratamento, por exemplo. Eu cheguei agora há pouco de uma reunião de tratamento, realmente como a música faz toda a diferença, porque traz essa harmonia, porque ela consegue unir as mentes e os corações, né, através daquela letra, daquela melodia, e consegue estabelecer uma harmonia maior, né, naquele ambiente. E aí a Aninha, sempre muito curiosa, né, ela é o André Luiz de Saias, né, porque pergunta o tempo todo. Aí ela pergunta assim: nossa, as crianças percebem? E aí ele responde: cada uma sentirá conforme a própria condição. O aproveitamento é emocional e psíquico. Alguém gostaria de comentar essa frase? Eu tenho um exemplo prático na ciranda da evangelização, né? Eu ministrei 2 oficinas de artes plásticas. A primeira com um grupo menor e a outra com um grupo maior. As produções de cada participante, embora, por exemplo, a melodia que tenha sido utilizada fosse a mesma, mas a produção, a expressão totalmente diferente. Não tinha nada igual, não tinha nada igual o que uma fez, o que a outra fez, o que se escreveu, o que se compartilhou, totalmente diferente, mas uma riqueza, assim, né? Eu acho que dá para transpor isso um pouco para o campo do trabalho, né? E eu acho interessante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes a tentação de se buscar uma padronização de resposta, né, pode acontecer. E acho que quanto mais diverso, quanto mais rico, mais interessante a troca, né? Concordo, é isso aí. Muito bom. E aí a Aninha fica encantada. E aí o seu Lúcio, ele continua a observação dele. Normalmente estamos muito desapercebidos dos efeitos que a arte eleva.
talvez a música e a poesia sejam as artes menos compreendidas no campo da evangelização. E aí ela fica surpresa, né? Porque ela não havia nunca imaginado que a música vibrasse na própria sala. Então, eu até me lembrei hoje, né? Quem participou com a gente daquele estudo da orientação para a ação evangelizadora, eu vou vou relembrar a referência, depois vocês podem ler. Quem não tem esse material, acha no site da FEB. A gente coloca daqui a pouco, quando acabar o encontro, no Orientação para a Ação Evangelizadora, tanto da infância quanto da juventude, tem uma parte que fala da qualidade pedagógica, e aí fala da arte na evangelização espírita, né? É um pequeno item, mas que é muito interessante para a gente ler sobre a importância da arte na evangelização espírita, o quanto ela não só pode, mas deve ser utilizada, né? Não apenas para a harmonização, mas para o trabalho em si mesmo da evangelização. E aí eles colocam várias atividades musicais, né? Composição, canto coral, teatro, expressão corporal, artes plásticas, dança, fotografia, cinema, produção textual, oral, escrito em diferentes gêneros. Então, é um material que vale a pena a gente dar uma lidinha, né? Quem conhece, relê, né? Porque está aqui no documento orientador da evangelização o uso da arte. Marta, Oi. eu acabei não tendo tempo de buscar ali na minha estante, mas tem também um livro que a Abrarte, Associação Brasileira Espírita de Arte, fez, o Centro, eu acho que o Centro Espírita e a Arte, ou a Arte e o Centro Espírita, alguma coisa assim. Depois eu vou localizar o livro ali. E esse livro também, ele é muito interessante, porque ele traz sugestões de como se trabalhar as várias linguagens na atividade com crianças e jovens. O livro é fino até, mas um livro bastante legal para utilização no trabalho da evangelização. E quando falou de poesia aí, eu me lembrei que na minha ação evangelizadora, eu sempre gostei muito de trabalhar com poesia, né? Norival sabe disso. E aí eu ia identificando jovens que gostavam e a gente fazia trabalhos, inclusive, com mais de uma poesia. A gente discutia o texto, analisava, e depois a gente fazia uma montagem, uma coisa que misturava a declamação com o teatro, né, Norival? A gente ultrapassava o limite da própria declamação solitária e a gente integrava com movimentos, que seriam as artes cênicas, e a própria música, acompanhando também a construção. E eram experiências muito legais, porque os textos selecionados da obra de Chico, de Tagore, dentre outros, eram músicas muito bonitas que tinham a ver com os assuntos que a gente trabalhava. Às vezes a gente trabalhava para uma noite de arte, e foi uma experiência muito rica, que até hoje tem várias pessoas que falam comigo, né, como que foi bom aquele tipo de trabalho com a poesia, que sensibiliza muito, na verdade. Essa junção de texto poético com texto teatral, ela é sempre muito bonita, né? Acho que sempre rende muito. E tem poesias que meio que sugerem isso, né? Às vezes no texto, na própria escrita, se prestam, às vezes precisa montar uma cena. Eu vivi uma experiência com poesia no percurso como arte de formação em arte-terapia, que a gente fez uma vez emprestado do movimento surrealista, que eu acho que cabe muito bem na evangelização. Eles faziam uma poesia, você tinha as palavras, eles recortavam as palavras, era uma coisa muito interessante. E aí eles soltavam as palavras, elas caíam,
e aquilo que caía, eles escreviam, e a poesia surgia. Eu acho que cabe você fazer isso, por exemplo, num estudo de um tema da evangelização, as palavras que surgem, você reunir em papéis e ter esse momento mesmo, deixar cair e sai a poesia ali. Às vezes é o disparador para o texto. Foi muito interessante, assim. E às vezes é inesperado, né? Parece uma coisa que assim organiza de um jeito e a poesia sai sem você pensar muito. Parece que não tem lógica nenhuma, mas surge um texto assim, é bem interessante. Às vezes com recorte de revista, palavras, ou recorte das palavras, o sujeito compõe a frase ou a poesia. Mas esse era literalmente deixar cair, assim. E as Tá me palavras. dando ideia aqui, hein? Ideia boa, gostei. Boa, Lembrei pode fazer. até daquela poesia de José Paulo Paes que fala: poesia é brincar com palavras, como Poesia. se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola e papagaio e peão se gastam, as palavras não. Quanto mais se brincam com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Muito José bom. Paulo Paes. Excelente, é isso aí. Quando eu dou produção de texto meus alunos sobre, aí eu declamo essa poesia, aí a gente começa a criar. Muito boazinho. Valeu a ideia aí, Nori. Mas Ideia aqui no... eu só fiquei com a curiosidade, Marta. Você falou que as palavras, ela jogou as palavras assim. Aí vocês iam pegando as palavras? Como é que foi? Eu fiquei um pouquinho em dúvida. Elas caíam e do jeito que elas caíam, a poesia surgia. Era Sim, mas, assim. não, sei, mas você ia vendo as palavras que estavam Não, escritas? Ah, não. Ela cai, você bota na mesa, deixa ah, as palavras caírem. sim, E cair, o que sair é a poesia que se mostra. Pode sair uma coisa que você fala assim, não tem pé nem cabeça, mas é uma poesia. Os tá. surrealistas, os dadaístas faziam isso. Mas Dadaísmo, você pode, gente. Ainda dá. era o movimento, era dadaísta. Eu sei. Já virou até movimento artístico. Aí, ó, virou um movimento artístico. É Olha, muito Legal. ideia anotada, gostei dessa ideia. quer dizer, você pode trabalhar com as palavras que surgem na reflexão. Bom, e aí, a partir disso, você trabalha e constrói a poesia ali, ou o texto. O que sai, às vezes a pessoa pode, a partir do que saiu, ter vontade de escrever um texto corrido. Também é uma possibilidade. Mas, às Ô, vezes, Lorival, simplesmente aí a poesia sai. como evangelizadora e professora de educação infantil, das crianças que ainda não trabalham com palavras, né, eu visualizo que essa dinâmica também pode ser feita com figuras. Então, a gente pode colocar flores, arco-íris, nuvem, passarinho, e colocar alguns pedacinhos de papel de cor. Então, você coloca um pedacinho verde, um pedacinho amarelo, um pedacinho vermelho, um pedacinho azul, né, e ali, né, dentro da leitura dessas figuras, surge também uma poesia. É uma forma de trabalhar com o ciclo um, né? Pode, dependendo dos menorzinhos, né? Dos nenéns, pode fazer também. Acho que fica super, super Muito bacana. legal, hein? E acho que Ótimo. vocês decidirem em algum momento experimentar, façam antes. Eu acho que experimenta antes com você, para ver como é que você se sente. Porque às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Acho que essa é uma maneira de resolver a questão da ansiedade. A minha professora de arte e terapia sempre falava isso, gente, você vai aplicar alguma coisa, você tem que passar pelo processo. Então, assim, experimenta antes para ver também, isso aqui, de que jeito você pode ajustar melhor. Porque às vezes surgem outras ideias na hora, né? Então, vale isso também. Eu acho que isso é um cuidado interessante. A partir daí a criatividade voa, né?
Isso aí. Mais algum comentário, pessoal, desse que a gente leu até agora? Eu gosto. Marta, Oi. Marta, Oi. eu queria perguntar a essa Milena, queria pedir a ela para explicar melhor essa atividade aí com gravuras e cores. Eu não entendi muito bem, não. Tá, vou te explicar. Uhum. Para a gente pegar assim, por exemplo, você quer falar sobre o universo, a criação do mundo. Vamos pegar isso como tema, né? Aí você pode colocar flores, arco-íris, e aí para você ter uma flor, como que você vai colocar uma cor naquela flor? Então você coloca o desenho de uma flor e você coloca uma cor que pode ser relacionada àquela flor. Então você coloca amarelo, rosa, vermelho. Então quando você colocar nuvem, você não precisa colocar a cor. Quando você colocar o desenho de um céu, você coloca um quadradinho com a cor azul, sabe? Então, aí as crianças vão conseguir fazer essa leitura, né? As crianças que ainda não estão alfabetizadas vão conseguir fazer a leitura e criar poesia, né? Claro que a gente, como evangelizadora, vai ter que escrever a poesia que elas estão montando, né? Do que elas estão lendo ali, para poder ficar aquele texto, né, registrado. Mas é assim que elas vão conseguir fazer a leitura. Então, você pode colocar a figura de um sol, aí você coloca um quadradinho ou uma bolinha amarela em outro papel, sabe? Como se fosse outra figura. Que aí ela vai poder fazer conexão do sol amarelo, né? E joga ali, como o Norival falou, joga ali porque a criança vai conseguir fazer essa conexão, né? Às vezes a gente tem dificuldade de visualizar a capacidade da criança, né? Mas eu não tenho mais tanto essa dificuldade. Mas pode fazer ali, você pode testar se tiver neto, sobrinho, primo, como eu tenho, né? Para ver como que funciona, né? E aí vai dar com tudo. Eu estou vendo aí que você tem o quadro da Santa Ceia, né? Então você vai pegar a figurinha dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, vai colocar a figurinha de Jesus, vai colocar cor, vai colocar a figurinha de uma mesa, vai colocar a figurinha de um prato, e as crianças vão conseguir fazer essa leitura dentro do tema que a gente está abordando, direcionando, entendeu? Deu para entender? Então tá bom. Obrigada, Milena. Tinha De nada. esquecido aqui. Então, vamos lá, vamos, né, na sequência aqui. Aí, a sequência agora vai ser o relato do trabalho propriamente dito da evangelizadora, né, que começa um diálogo com a criança, usando materiais simples, como algumas sementes e desenhos de árvores, e o tema que ela ia trabalhar, que era livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Aí, essa colocação que ela faz aqui, eu me lembrei muito dos passos do livro Evangelização, o Elo Invisível dos Corações, né, em que ela fala no despertar a sede, né, que a gente precisa despertar a sede do evangelizando, né? Então, como despertar a sede? Normalmente você vai trazer algum elemento, alguma motivação, né? Você não vai chegar logo falando que o tema da aula é tal ou tal, né? Você vai trazer elementos e a partir daquela construção ali, junto com os seus evangelizandos, né, você vai chegando ao tema que vai ser estudado no livro Evangelização, Elo Invisível dos Corações, que foi bastante trabalhado lá no domingo, né, na parte de planejamento com a Esther. Eu não participei, mas eu sei que foi trabalhado. Então, são coisas assim simples, né? Como esse exemplo que o Norival deu, né? É algo simples, mas que pode render resultados maravilhosos e variados, né? Então, é bem bacana essa observação aqui de materiais simples. Então, muita coisa que a gente pode fazer com materiais simples, às vezes a gente fica preocupado em elaborar coisas grandiosas, né? E já traz aquela coisa que a gente chama de prato pronto, que a gente deve evitar, né, trazer a coisa pronta, mas sim que a Lúcia Moisés que fala muito sobre isso, né? A gente ir construindo
junto com a criança, trazendo alguma coisa, né? Algum elemento, alguma coisa, né? Alguma experiência, ou alguma figura, ou uma música, e dali a gente vai caminhando para o nosso tema. É claro que a gente tem que ir ajustando isso de acordo com a faixa etária, né? Lembrando que os pequenininhos de maternal, né, os bem pequenininhos, já precisam realmente do concreto, eles não têm essa capacidade de abstração, mas eles conseguem entender, como eles estão no concreto, figuras, como a nossa amiga ali relatou a experiência dela, figuras vão fazer esse efeito, né, deles entenderem. Até teve uma aula de evangelização agora que eu estava junto com a evangelizadora, e eu achei isso muito bonitinho, a criança de uns 3 aninhos, e ela contou uma historinha sobre honestidade. Depois a evangelizadora ela mostrou outras figuras de atitudes de honestidade. E aí foi muito bonitinho que na hora da tarefinha a menininha falava assim, menininha tem 2 anos, ela falava assim, dar flores, as coisas que ela viu na figura, né? Então, como que a criança pequena ela precisa do visual, ela precisa do concreto, e ela falou exatamente umas 2 ou 3 coisas que estavam lá, e ela respondeu para a tia, bonitinho, quer dizer, a mensagem foi passada, e isso que é importante, né? A mensagem ser passada, né? E a criança sair dali com alguma mensagem daquele dia. E aí volta a falar aqui uma coisa que é muito interessante, né, gente? Que é essa questão desse painel, né? Eu fico tentando na minha cabeça, né? Eu lembro logo do filme Nosso Lar, né? Nesse painel que essas imagens vão sendo projetadas, porque isso é tão bonito, né? Fico pensando também nesse tipo os óculos que agora estão sendo utilizados, né? Esqueci o nome agora. Realidade, como é que é o nome? Realidade aumentada, né? É isso? Em realidade aumentada. É. Você Só que entra, lá não, né? só que lá no caso não são óculos, é um painel. Eu lembrei daquela televisão de Nosso Lar em que todo mundo na hora da prece, né, que o Clarence fazia a prece às 18 horas, que todo mundo assistia na colônia, né? Então é muito bonito assim, o evangelizador se colocando ali, né, com amor. O seu Lúcio explica para a Aninha que o evangelizador ele vai ser como uma espécie de roteirista do filme. E aí ele Mas vai produzindo essas imagens. Fala. ontem eu participei de um encontro sobre meditação. Uma coisa que a mulher falou é que a nossa mente ela trabalha com imagem o tempo todo. Então essa projeção é uma projeção mental, que a mente não cessa De pensar. e é sempre por imagem. Não pensa, mesmo quando a gente pensa uma palavra, a gente pensa na imagem da palavra. Então eu penso que é isso que acontece aqui. A projeção é a projeção daquilo que a mente começa a produzir à medida que o evangelizador vai Uhum. apresentando. Cada um vai projetar a sua imagem daquilo. Como quando a gente escuta uma história, né? Você começa a imaginar no Era uma Vez, né? Cada um Isso. vai desenhar isso de um jeito, como essa realidade aumentada aí que você mencionou. Aí quando Acho que fala assim, né? Vamos pensar em Jesus para fazer a prece na nossa mente, automaticamente vem a imagem do Cristo. Pelo menos a imagem que a gente conhece dele. a mente É, trabalhar por imagem. é. E aí a Aninha, né, ela vai entender que essa qualidade dessa produção, né, dessas imagens que vão ser projetadas nesse painel, né, ela coloca, né, está na dependência do preparo do evangelizador. Porque, claro, se sai da nossa mente, se a gente se dedicou ao preparo, né, a mente e o coração estão voltados para o preparo daquela aula de evangelização, automaticamente, no momento da evangelização propriamente dita, a gente vai projetar tudo aquilo, né? Não só o pensamento, as nossas vibrações de amor, de carinho por aquelas crianças, pela tarefa da evangelização. E aí o seu Lúcio retruca, né? Você vê como é primordial que ele, o evangelizador, se prepare com muito estudo, dedicação? E aí ela vai colocar que a evangelizadora iniciou uma brincadeira com as crianças, utilizando figuras que ela cuidadosamente selecionou e recortou de revistas, representando algumas atitudes e suas possíveis consequências. Eu fiz um circulei aqui no meu livro a palavra cuidadosamente, né? O quanto que a gente precisa
preparar aquilo com amor, com carinho, com cuidado, né? Aí volta naquilo que a gente está lá desde o começo falando, na antecedência, que a gente começou a entender nesse livro que é necessária para o preparo da nossa aula de evangelização, para que a gente tenha tempo de pensar, de repensar, né? O que que a gente vai fazer, vai usar qual recurso, e preparar cuidadosamente todo o nosso material. Alguém quer fazer alguma colocação, trazer alguma experiência? Então, vamos seguir mais um pouquinho, né? O tempinho já está voando aqui. E aí, ela, de novo, muito curiosa, ela pergunta para ele, né? Como se vai processar em crianças pequenas? Era uma turma de 5 e 6 anos, né? Seria, na nossa casa, por exemplo, seria o jardim. Como vai se processar a fixação do tema pelas crianças, né? E aí, qual é a resposta, pessoal? Quem gostaria de trazer a resposta, comentar um pouquinho a resposta que seu Lúcio dá para a Aninha? Todo mundo silencioso, né? Tá logo no parágrafo seguinte aí, né? Ela fala, né? Ela faz a pergunta e ela fala que quando ela estava na Terra, ela tinha essa dificuldade de entender como se fixava esse conhecimento. Ela não duvidava que o conhecimento ficava fixado nas crianças, mas ela não entendia, né? Tinha dificuldade de entender os mecanismos, né? De como esse conhecimento se fixava na prática. E aí ele vai trazer, sempre muito sábio, né? Com bastante conhecimento, ele vai trazer para ela a resposta. E aí, o que que ele coloca aí? Eu só fiquei aqui pensando, né, que a arte, ela, ela ajuda muito a chegar nisso, né? Tem até uma frase que a música atinge tecidos sutis da alma. E eu diria que não só a música, como essas outras linguagens também. Então, como que, se a gente, na nossa ação evangelizadora, usa essas ferramentas artísticas, a gente vai atingir muito melhor essa parte psíquica da criança, do jovem, do adulto, do que se a gente ficar só numa falação, né? A gente usando os caminhos da arte, a gente vai conseguir mais facilmente isso que ele fala aqui, que o conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. E mais à frente, né, ele traz uma lembrança de um ensinamento de Jesus, né, dizendo que torna-se tesouro no céu. Né? E lembrar o que Jesus fala, né? Do tesouro no céu, né, ajuntai tesouros no céu, onde as traças não corroem, os ladrões não minam, não roubam, né? E a ferrugem não consome. Então, fica para sempre. Né? E hoje a gente já vê isso, né? A gente encontra, às vezes, jovens adultos jovens, né? E até não tão jovens mais assim, que lembram de alguma coisa que você fez lá atrás, de um ensaio, de um teatrinho que você fez lá atrás, de uma música, né? Se passam 20, 25 anos, ele lembra daquilo até hoje, ele não esqueceu. Então, fica guardado realmente como esse tesouro no céu, né? Que Jesus coloca no Evangelho. Perfeito, né? Inclusive, ele, como grande mestre, ele usou o quê? Usou. As parábolas, É, que tocam os corações da gente, né? e usou os elementos conhecidos daquele tempo, né? Os elementos conhecidos, né? O pão, o peixe, a ovelha, o pastor, elementos do cotidiano daquelas pessoas. Então, isso é um outro aspecto interessante para a gente prestar atenção, olhando quem são os nossos evangelizandos.
Porque se eu estou evangelizando, né, para uma determinada classe social, uma determinada vivência pessoal, né, familiar, a gente tem que ter muito cuidado, né? Essa semana a gente vai ter lá no Jonadá, que a gente vai fazer a parte 2 de um mini projetinho que a gente está fazendo esse ano, que surgiu por conta de uma necessidade de higiene das famílias assistidas, de algumas crianças. A gente fez a parte 1, que foi o salão de beleza e higiene do corpo. Vamos fazer agora a parte do cuidado com os dentes. Uma amiga que é dentista vai lá e tal. E aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente estava falando assim, vamos preparar algumas coisas para eles levarem para casa, umas coisinhas para eles em casa lembrarem do que eles viram aqui, umas atividadezinhas, né? E aí eu pedi até uma companheira para me ajudar, e eu recebi hoje, assim, eram várias figurinhas fofas, lindas, mas só tinha crianças brancas. E sábado eu tenho uma maioria de crianças negras, né? Então, estou lembrando assim, desse detalhe, de como é importante essa coisa do cuidadosamente. Ele envolve uma série de coisas que a gente tem que estar atento. Aí eu utilizei só o dentinho, aí eu fui buscar outras coisas, porque, né, a criança ela não vai se ver ali, naquele folhetinho de tarefas que ela vai levar para casa, ela não vai se encontrar ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje quando coloca as imagens, né? De estar sempre colocando imagens variadas, que tem a criança branca, a criança negra, todos os tipos de criança, todos os tipos de família, porque senão ele não se enxerga ali. Se você bota... Há pouco tempo eu tive assim, até um debatezinho, mas depois a pessoa entendeu. Não gostou muito não, mas entendeu, porque era um encontro da família, né? E eu, como tenho facilidade de fazer as coisas no computador, às vezes para a pessoa não se sentir que ela não está participando, eu falo assim, então me ajuda com imagens, eu monto. Aí me mandou uma imagem da família, pai, mãe, filho e filha. Aí eu falei, não posso botar essa imagem. Eu tive que chegar com todo carinho, com todo cuidado, e falar, essa imagem aqui não está legal, né? Nem todos vão se reconhecer nessa família aqui. Então a gente tem que ter cuidado, esse cuidadosamente, que né, relatado aqui no nosso texto, né? É para tudo, para que aquela criança, para aquele jovem, ele se sinta pertencente ali, que ele se veja naquela imagem. Então a gente tem que estar com esse olhar, né? Se a gente tem crianças com deficiência, a gente tem que estar também ali, colocando junto, né? Porque aí você vai estar realmente na prática vivenciando aquilo que Jesus fala, né? Que nós somos irmãos, todos nós somos irmãos e temos que amar uns aos outros como irmãos. Então, me tocou muito hoje no estudo essa questão desse cuidado e essa maneira, como ele fala aqui, arquivos psíquicos do espírito. Então, a gente tem que pensar nisso na hora que a gente está preparando também a nossa aula de evangelização. Por isso que a gente precisa de tempo, né? Ter todo esse zelo, para que realmente a gente esteja construindo, junto com a nossa criança, com o nosso jovem, esses tesouros no céu que ele vai levar a vida fora. Eu achei a sua abordagem, Marta, perfeita. Porque muitas vezes, com o descuido, você vai lá, taca só imagens de branquinhos, quando eu, por exemplo, quando trabalhava no CEP da Lapa, eu chegava assim, olhava a turma, tinha um branquinho, ou dois. Os outros eram negros. Então, já imaginou eu trabalhando só com figurinhas de branquinhos, por exemplo, sem me ligar nisso? Então, eu acho a questão da própria estrutura da família, né? Essa coisinha, homem, mulher, dois filhinhos, Você vai né? trabalhar com família, né? Geralmente lá, tanto sábado quanto domingo. Como a coisa muda muito, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, a gente vai, antes da atividade, se a atividade vai ter aqueles bonequinhos para montar uma família, a gente previamente vai, família por família, para saber quem mora na sua casa, quem são as pessoas, e a gente anota, entendeu? Discretamente anota, para no dia, né, já levar os bonequinhos certo. Porque senão você vai fazer uma família com pai e a criança não tem o pai em casa. Então, tem que ter esse zelo, esse cuidado. Então, vai lá antes, pergunta, pesquisa, anota, né? A gente já passou por situações assim, que a criança, os pais eram separados, depois voltou, depois separou de novo. Então, a gente tem que estar todo ano ficando atento, encontro da família, para que a criança se sinta representada naquela casinha, com aquela família bonitinha que ela vai desenhar, que ela vai colar bonequinho. Ela vai olhar e falar, não, aqui é a minha família. Agora você vai lá, tá com o pai, a criança não tem o pai presente,
né? Ou coloca um outro personagem que não tenha. E agora está acontecendo uma coisa muito legal, começou a acontecer na pandemia, que eles colocam os pets, né, gente? Eles colocam os pets também a gente faz imagem da família, eles colocam o pet, o gatinho, o cachorrinho. É muito fofo, né? A gente vê que essa geração, o carinho que eles têm com os animais é uma coisa bem comum que a gente tem visto nas famílias, né? E as crianças são muito afetuosas. Mas é isso, a gente já está no nosso horário, né? Alguém quer fazer mais um comentário dessa parte aí final do estudo de hoje? Eu acho que o que você falou é perfeito, Marta. E, e eu acho que para a gente lembrar de uma coisinha, não dá para medir a realidade alheia pela nossa régua. Eu acho que se a gente tem isso em mente, dificilmente diminui o risco de cometer esse tipo de equívoco, sabe? Porque é uma tendência natural a gente olhar para o outro como se ele pensasse da mesma maneira que a gente, ou como se aquilo que a gente aplica valesse para todo mundo. Não vale. A nossa régua só serve para medir aquilo que a gente considera importante para a gente. As famílias são diversas, as realidades são diversas, tudo é diverso nesse mundo, né? Nem os dedos das mãos são iguais. Então, não dá para pensar hoje em dia mais do que nunca em padronização, né? Quando você fala, por Sei. exemplo, em família, você tem família recomposta, família que quem cuida é a avó, família homoafetiva, famílias, né? Você tem as mais diversas configurações, né? Então, é preciso estar atento a isso, né? Quando se fala desse Perfeito. tema. Só para finalizar, eu vou voltar um pouquinho nessa maneira indestrutível. Isso aqui também me marcou muito no estudo hoje, antes, né, e agora também, né? Esse conteúdo moral será fixado de maneira indestrutível. Gente, como que isso aqui é sério, né? Você pensar que você está levando para a criança um conhecimento, um conteúdo, e que ele vai fixar de maneira indestrutível. Ou seja, a gente nem se dá conta agora, né? Mas lá na frente, esse conhecimento vai ser útil em algum momento, com certeza, da vida dessa criança, da vida desse jovem, porque ficou gravado ali, né? Fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Então, imagina, essa aula aqui era sobre livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Então, imagina lá na frente, né, esse jovem, ou ele já está adulto, e ele quer tomar alguma atitude, e aí ele vai pensar, lá atrás, quando eu estava na evangelização, né, isso vai trazer consequências. Então, né, é aquela coisa, é para a vida, né? Evangelização não pode estar distanciada da vida, do cotidiano, da nossa realidade, né? O ensinamento de Jesus é para todos os tempos. E a gente tem que estar com isso bem na nossa cabeça na hora de construir construir a nossa aula de evangelização. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? Vou retornar para a Daísa. Como sempre, é uma grande alegria, mesmo vocês não me vendo, porque a minha câmera não me obedece, ela está indisciplinada, mas a gente sempre fica muito feliz de poder estar aqui trocando ideias, compartilhando ideias, crescendo, né? E sentindo cada vez mais o quanto a gente precisa colocar amor na tarefa da evangelização. Então, boa noite a todos e até o próximo encontro. Marta, então a gente começa na maioria das vezes, né? Isso, perfeito. Ok. Na maioria das vezes, não conseguimos mensurar a revolução íntima. Ok, pessoal? Já vai ser outubro, né? Terça, quarta, dia 3 Aí de já vai ser outubro. Ó, outubro. aniversário de Kardec, Olha que dia 3 bom, de gente. outubro. Que dia bom. Aí, ó. Pessoal, então a gente vai agradecendo a participação. Milena, só uma curiosidade: sua mãe está perto de você? Eu não vi Não, ela. ela hoje está em São João da Barra dando um auxílio ao meu irmão. Ah, Aí tá. ela falou que Não não ia dar poderia. para não É por... participar, mas ela Ah, vai assistir depois. ok. Não, porque às vezes a gente não sabe que se tem duas pessoas em algum lugarzinho. Aí por isso que eu perguntei. Tem vezes que a gente assiste juntas, mas hoje não, Isso. hoje ela está lá. A gente está gravadinho, né? As pessoas vão poder estar assistindo.
Gente, então, nosso agradecimento a todos, a Marta especialmente. Muito bom estarmos juntos. E vamos, então, à nossa oração final. Tânia, você pode fazer para a gente? Tânia Peçanha? Mestre amado Jesus, estamos gratos por mais essa oportunidade de estudos, a fim de que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho da evangelização, que possamos sair mais desse encontro, né? Mais uma vez, desse encontro, refletindo bastante sobre o nosso papel enquanto evangelizador, a nossa responsabilidade naquilo que plantamos nos espíritos das crianças e jovens. Obrigado por tudo. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Obrigada, gente. E só uma perguntinha. Aqui tem